Quem não gostaria de receber R$ 1.000 todos os meses sem precisar trabalhar ou sem se preocupar? Isso até parece uma proposta mentirosa, né? Alguma promessa milagrosa aí. Mas não é. Você pode fazer isso através dos investimentos, fazendo rentabilizar o seu patrimônio e recebendo renda passiva através dele. Por exemplo, se você tivesse uma casa no valor de R$ 500.000 e recebesse um aluguel de R$ 2.000 todos os meses, isso seria uma renda passiva. Claro que para ter esse aluguel você precisaria ter esse capital de R$ 500.000. Mas hoje nós vamos mostrar nesse vídeo uma forma diferente de você conseguir R$ 1.000 todos os meses através dos investimentos. E primeiro, precisamos entender que é de extrema importância você deixar o teu like nesse vídeo e você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pessoal, existem dois tipos de investimentos. Os investimentos que podem multiplicar o seu patrimônio e os investimentos que podem gerar renda passiva. Então, nesse vídeo, nós vamos focar nos investimentos geradores de renda passiva. E renda passiva nada mais é do que o dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro. E nos investimentos isso é possível. Basicamente, temos dois ativos ou dois investimentos que são capazes de gerar renda passiva, que são as ações e os fundos imobiliários. Basicamente, nós temos ações de grandes empresas que já cresceram muito, estão bem maduras e pagam bons dividendos. No mercado financeiro, normalmente uma empresa que tem um alto potencial de valorização, normalmente ela não paga dividendos. Já uma empresa que paga bons dividendos, normalmente ela não tem um alto potencial de valorização. Que pena que é assim nos investimentos e nem tudo é perfeito, porque seria muito bom se você tivesse uma empresa com alto potencial de valorização e também que pagasse ótimos dividendos. Mas como nem tudo é perfeito, nesse vídeo nós vamos focar então nessas empresas em fundos imobiliários que são maiores e que pagam bons proventos. E como o Clayton citou a respeito dos fundos imobiliários, esses sim são ativos geradores de renda. Por quê? Os fundos imobiliários, eles distribuem 95% da lucratividade entre os seus acionistas em forma de dividendos, ou seja, os aluguéis mensais, que são pagos todos os meses. Você já deve ter passado por um grande shopping center e se perguntado, quem será que é o dono desse shopping? Essa pessoa deve ter muito dinheiro, mas na verdade o dono desse shopping center pode ser um fundo imobiliário, que pode ter vários donos. E por que vários donos? Porque cada pessoa que possuir uma cota desse fundo imobiliário é um acionista minoritário, ou seja, é o dono desse shopping. E é claro, você também, se você investisse nesse fundo imobiliário, você poderia ser dono desse shopping. E existem vários tipos de fundos imobiliários. Os que investem em lajes corporativas, galpões logísticos, hotéis, shoppings, entre vários outros. E se falando em empresas, tradicionalmente as ações, nós temos alguns setores que pagam mais dividendos do que os outros, como por exemplo o setor financeiro, setor elétrico, seguro, entre alguns outros. Uma carteira de investimentos segura consiste na diversificação. Então, ou seja, você ter somente uma empresa ou somente um fundo imobiliário é algo que está errado. Você está cometendo um erro fazendo esse tipo de concentração. Por isso, você deve ter investimentos em empresas de setores diferentes e também em fundos imobiliários de segmentos diferentes para trazer maior segurança para os seus investimentos. Bem, e depois de ter embasado bem aqui para vocês o que são ações, o que são fundos imobiliários, os setores e tudo mais, chegou a hora então de falar quanto que você tem que ter investido em ações e fundos imobiliários para receber esses R$ 1.000 por mês sem precisar trabalhar, sem precisar vender a tua hora para ninguém. Se falando em fundos imobiliários, um dividendo de 6% ao ano é totalmente possível. Inclusive, existem fundos imobiliários que pagam bem mais do que 6%. Mas para manter essa simulação real, vamos considerar esse valor de 6% ao ano, que ele é totalmente alcançável. Nesse caso, recebendo 6% ao ano de dividendos em fundos imobiliários, você precisaria ter um valor de R$ 200.000 investidos para receber esses R$ 1.000 todos os meses. E realmente, R$ 200.000 não é pouco dinheiro. E se porventura você ainda não tem esses 200 mil, calma, continua no vídeo, porque nós vamos explicar para você o processo que pode ajudar você a acelerar o acúmulo desse recurso. E no caso das ações, quanto que eu preciso ter investido para receber esses mesmos R$ 1.000? Bem, nas ações é um pouco diferente dos fundos imobiliários, porque nós precisamos entender que ações são empresas, e se elas ficam tirando muito do lucro dela para distribuir para os acionistas, pensa comigo, como que essa empresa vai sobreviver, vai pagar as dívidas e vai continuar investindo para crescer? E por esse motivo, nós vamos considerar um dividendo de 5% nas ações, um dividendo menor do que os fundos imobiliários. Sim, existem empresas que pagam mais do que 5% ao ano, mas aqui nós vamos trabalhar com a realidade e 5% é um valor alcançável.
Vale lembrar que se você pesquisar empresas de setores perenes e que tradicionalmente pagam bons dividendos, esses 5% são totalmente possíveis. Nesse caso, você precisaria ter investido em ações R$ 240 mil para receber, em média, R$ 1.000 todos os meses. Mas por que eu falei em média? Porque no caso das ações, normalmente elas não pagam dividendos mensais. É comum que nas ações os dividendos sejam pagos de forma trimestral ou de forma semestral. Por esse motivo, em alguns meses você vai receber muito mais do que R$ 1.000, se falando nas ações, porém em outros meses você não vai receber nada. Então você precisa se disciplinar e saber dividir esse recurso para que você mantenha esse valor dos R$ 1.000 por mês até o próximo recebimento de dividendos. Então, pessoal, em média, se você tiver investido R$ 240 mil em ações que paguem no mínimo 5% de dividendos ao ano, você vai receber em um ano R$ 12 mil. Dividido em 12 meses, vai dar em média R$ 1.000 todos os meses. E agora você deve estar falando, 200 mil é muito dinheiro, e realmente é. Mas vale lembrar que você não precisa ter esses 200 mil agora, você pode ir construindo esse valor com o tempo. Nos investimentos, diferente de comprar um imóvel, você não precisa desembolsar todo o valor no momento da compra. Nos investimentos, você pode investir mensalmente. É como construir uma casa colocando tijolo por tijolo, mês a mês. É assim que você vai construir o seu patrimônio através dos investimentos. E lembrando, né, pessoal, que é muito importante você reaportar os dividendos. Então, sempre que você receber dividendos, vale muito a pena que você reinvista eles. Então, por exemplo, para chegar naquele objetivo de 200 mil reais em fundos imobiliários, vamos dizer que você já tivesse 50 mil reais. Esses 50 mil reais, com aquele percentual que nós simulamos aqui, você receberia todos os meses em torno de 250 reais. Veja que nesse momento o teu dinheiro já está trabalhando por você, porque todos os meses está gerando dividendos de 250 reais. Aí se você pegar mais o seu aporte mensal, o valor que literalmente vai sair do seu bolso, e somar a esse reaporte de investimentos, você vai cada vez construindo uma renda passiva maior. Então você recebe, reinveste, e isso vai fazendo uma bola de neve que vai fazer você alcançar mais rapidamente esses 200 mil reais. E vale aqui também destacar, Eduardo, que muitas pessoas quando baterem o olho aí e falarem caramba, 200 mil reais em fundos imobiliários e 240 mil reais aí em ações é muito dinheiro. Mas vale destacar aqui, pessoal, sim, é um recurso alto para você receber R$ 1.000 por mês, mas detalhe, é um dinheiro que está lá trabalhando para você, né? Você não precisa estar tendo nenhuma despesa com esse recurso. Outro ponto, você tem que analisar quanto aí na sua cidade você teria que desembolsar por um apartamento ou por uma casa para receber um aluguel em torno aí de R$ 1.250. Mas espera aí, você se perguntou, né? Por que um aluguel de R$ 1.250 e nos investimentos só R$ 1.000? Porque, pessoal, nos investimentos, os R$ 1.000 de dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, ele vem líquido para você. Já o valor do aluguel, ele não é líquido. Primeiro, porque todo o aluguel pago a você tem a incidência do imposto de renda. Muitas pessoas não pagam e estão criando um problemão com a Receita. O certo é você pagar esse imposto sobre o recebimento do aluguel no Carnê-Leão. Outro ponto é que normalmente você vai colocar numa imobiliária para diminuir o incômodo e aí vai ter o custo do corretor. Então veja que tem o custo do corretor mais o custo do imposto. Então esses 1.250 de aluguel vai ficar líquido para você em torno de R$ 1.000. Por esse motivo, então, pensa quanto que você precisa desembolsar para uma casa ou apartamento para receber 1.250. Tem grandes chances de ser um capital maior do que o exemplo dos fundos imobiliários de 200 mil. Então, por esse ponto, você tem que saber com o que você está comparando. 200 mil é muito dinheiro, mas quem sabe para receber numa casa ou apartamento você teria que desembolsar até um valor maior. Perfeito. E vale lembrar que a gente tem um acelerador aí, que são os dividendos, né? Então, por isso que é muito importante, como a gente citou anteriormente, reinvestir esses dividendos, né? Porque é dinheiro fazendo dinheiro, né? É literalmente o dinheiro trabalhando por você. E quanto mais você ajudar no seu aporte mensal com esse dinheiro que você já está reinvestindo os dividendos, mais rápido você vai alcançar o teu objetivo, seja ele 200, 240, 250 mil reais. Ou até mais, né? Porque nós temos esse exemplo de 200 mil, mas se você continuar reportando os dividendos, não tem teto, né? Exatamente. Você pode continuar aumentando essa tua renda passiva. Outro ponto, pessoal, que vale destacar dos investimentos é que numa casa não tem como você comprar um quarto e um banheiro e locar só aquilo porque é o dinheiro que dá para comprar. Você precisa comprar a casa inteira ou o apartamento inteiro. No caso dos investimentos, você pode começar com investimentos parciais que já vão trazer renda passiva para você. Por exemplo, como o Eduardo comentou, se você investir 50 mil reais, você já vai receber em torno de 250 reais por mês. Você pode, ao invés de gastar esses 250, reinvestir eles. Esse é o reaporte de dividendos que vai acelerar em muito para que você consiga aí acumular o teu patrimônio. Exato. E até outra consideração aqui também sobre ações, tá, pessoal? Existem ações de valorização
e existem ações pagadoras de dividendos, né? Então, não espere que uma ação pagadora de dividendo ela vá multiplicar o valor dessa ação aí em determinado período de tempo aí, seja logo, por exemplo, tá? E também não espere que uma ação de valorização vá pagar dividendos também. Por que disso, pessoal? Geralmente uma ação que está se valorizando, que é uma ação de valorização, essa empresa ela está focando em pegar todos os lucros e reinvestir no próprio negócio. Já as empresas que estão pagando dividendos, geralmente são empresas que já estão na fase de maturidade, né? Já estão redondinhas aí, já estão com patrimônio sólido, e aí elas preferem remunerar os seus acionistas através dos dividendos. É isso aí. E pessoal, lembrando, ações normalmente não pagam dividendos mensais. Então, para quem quer ter essa renda mensal certinho, como uma aposentadoria, um salário, e também quem é mais conservador e deseja um pouco menos de volatilidade, né? Vale a pena então você ir pelo caminho dos fundos imobiliários, porque eles pagam dividendos mensais, assim como um salário, assim como uma aposentadoria, e como são imóveis, eles tendem a oscilar menos do que empresas, que são organismos vivos, e dependendo da crise e tal, as empresas podem oscilar um pouco mais. Então fica aqui só esses 2 pontos de destaque para que vocês saibam o que vocês vão fazer quando começarem a construir o seu patrimônio. E já comenta aqui, o que você achou desse valor investido para receber R$1.000? Qual a tua opinião? É bem legal, aí nós vamos descer e ler esses comentários de vocês para saber realmente o que vocês pensam. Também não deixa, pessoal, de deixar o like, já lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo.